Nós vamos então continuar o estudo do livro Vereda Familiar, tá? De Teresa de Brito, através da mediunidade de José Raul Teixeira, né, da cidade de Niterói. Nós estamos no capítulo 17, Filhos Dificultosos, tá? E todos estão convidados a participar conosco e a nos ajudar no entendimento aí do texto, tá? Somos todos aprendizes e todos estamos aqui com possibilidades de ajudar também. Pessoal, nós estamos já na metade para o final deste capítulo, né? Que a Teresa de Brito diz assim, né? Está falando, né, que os filhos difíceis, né, os filhos dificultosos, eles vão justamente mostrar as dificuldades que eles têm, né? Então, quando eles começam a mostrar as dificuldades que eles trazem, eles não estão fazendo nada mais, nada menos do que colocar à mostra aquilo que é o objeto do nosso trabalho, que é ajudá-lo a vencer essa dificuldade, né? Então não é algo que deva nos chocar, ou que deva nos desanimar, ou que deva nos afligir, não é nada não está nada fora do normal, vamos dizer assim, né? Não está nada fora do esperado. O esperado é que eles coloquem mesmo as suas dificuldades à mostra, para que nós possamos ajudá-los. Foi para isso que Deus nos mandou como pais deles, né? Como responsáveis por eles, justamente para ajudarmos nas suas dificuldades, tá? Então isso é muito importante, porque senão a gente fica achando, a gente traz uma ideia assim, a gente traz uma idealização dos filhos, e aí quando eles começam a ser diferentes daquilo que a gente imaginou, a gente fala, ih, as coisas estão erradas, está tudo errado, né? Porque eu imaginei assim, imaginei meus filhos tudo bonitinho, tudo fazendo tudo certinho, dentro da doutrina espírita, e de repente eles começam a ter outras atitudes, né? E a gente fica querendo enquadrá-los dentro daquilo que a gente idealizou, sem entender que eles estão trazendo dificuldades que são as dificuldades deles, né? E que nós estamos aqui para tentar ajudá-los, né? Então não adianta a gente só tentar enquadrá-los, né? Bom dia, Lua. Não adianta a gente só tentar enquadrá-los, nós temos que conhecê-los, inclusive nas suas dificuldades, aceitar essas dificuldades para podermos ajudar, né? A Maria está dizendo ali, talvez foi até nós mesmos que colaboramos para que eles fossem dificultosos, né? É verdade, Maria. Isso mesmo, né? Isso é uma realidade, tá? E por isso, muitas vezes que Deus nos permite voltar, nós pedimos para voltar, para refazermos então os nossos passos, para estimularmos eles ao bem, né? Então, continuando aqui, a Teresa de Brito, né? Ela fala assim, outros desses filhos são seus inimigos de outras encarnações, que voltam ao seu lado para os acertos que o amor propõe. É lógico que ninguém quer pensar isso, né? Ah, meu filho é meu inimigo. Não, ninguém quer pensar dessa forma, a gente compreende. Mas, pessoal, não quer dizer que sempre os filhos vão ser inimigos do passado, né? Pelo amor de Deus, não é por aí. Mas, quando as dificuldades começam a aparecer, as contrariedades, né? A revolta do filho, às vezes contra os pais, a agressão, às vezes até física, né? A gente tem que entender que é uma pessoa difícil, provavelmente, como diz o Evangelho, ou ele ou nós já erramos. Muitas vezes os dois erraram no passado, um consegue perdoar o outro. Às vezes são os pais, ou determinado pai ou mãe, que persegue determinado filho. Às vezes é o filho que persegue, que tenta criar problemas com uma determinada pessoa, ou com o pai ou com a mãe, né? Fica criando discórdias entre o pai e a mãe. Então, nós temos que entender, muitas vezes são inimigos do passado. Não quer dizer que tenham que ser inimigos do presente, né? Mas para a gente entender
né, que esse tipo de problema acontece, né? Acontece. E nós não devemos estranhar isso, né? Nós temos que compreender, né? A Veridiana, é normal os pais montarem expectativas de como serão os filhos, porém é preciso ter pé no chão para aceitar o filho como ele é e saber reconhecer onde ele precisa de mais ajuda. É verdade, Veridiana. Né? Aquela idealização que a gente faz, eu às vezes converso com pais espíritas assim, e a gente vê, né, que a gente tem uma tendência a idealizar demais, né? A gente acha que a gente está recebendo uma Joana de Ângeles, um Emmanuel na nossa casa, né? E a gente fica idealizando, né? E querendo que eles sejam, né, um Chico Xavier, né? Só que bem pouco provável, né, que aconteça isso, né? Bem pouco provável. Não porque não existam outros espíritos como, né? Mas porque são poucos, né? Que acabam reencarnando nessa condição diferenciada. A maioria de nós reencarna mesmo, são com grandes dificuldades, né? A serem vivenciadas, a serem diminuídas, né? A Maria, claro que não, pois amamos eles e cada um já traz suas tendências também, né, Lê? Que é do espírito. Tem seus conceitos endurecidos, aí fica difícil mesmo, né? É. O Elcio está dizendo, só o amor constrói, daí a dádiva do esquecimento e da aproximação através do elo familiar. É, Elcio, é o cadinho, né? Onde se refundem sentimentos, né? Através dos séculos, dos milênios. A família é esse cadinho, né? Onde o metal, né, se funde, onde nós, né, vamos aprendendo no calor das experiências, né? Então vamos lá. Outros mais poderão não ser vinculados aos seus erros. Olha aí, né? Outros mais poderão não ser vinculados aos seus erros, mas aquelas almas que você prometeu ajudar, mesmo enfrentando dramas intensos, nos exercícios de intensas renúncias. Estão vendo? Então, alguns, né, outros mais, podem não ser ligados aos nossos erros, né? Tomara, né, que nós não tenhamos responsabilidade direta pelo mal que aquela pessoa está vivenciando, né? Mas, de alguma forma, nos comprometemos a ajudar, senão não estaríamos aqui recebendo essas pessoas, esses indivíduos, como filhos, né? Então, de alguma forma, também temos uma responsabilidade grande, né? Porque nós nos responsabilizamos por ajudar. A Veridiana está dizendo. Tem pais que ficam impotentes perante as dificuldades dos filhos, porque só imaginou ele uma perfeição, né? Então, aí uma questão de renúncia, né? Nós viemos para ajudá-los, e aí nós sofremos a parte que nos cabe, mas por amor, né? Muitas vezes são aqueles espíritos, até que nós tenhamos ajudado algum dia no plano espiritual, tiramos de uma situação difícil, às vezes do umbral, nas trevas, né? Ajudamos a pessoa tal, e reencarnamos para receber como filho, porque provavelmente esse espírito se liga a nós pelos vínculos do amor, do afeto, né? Do passado. Então, pode acontecer também, né? Aí ela diz assim, se você vive nessas agonias de tê-los como filhos atormentados e de comportamento antissocial, continue amando-os e sofrendo-os, tanto quanto suporte. Né? Então, se você está vivendo esse tipo de agonia, de tê-los como filhos atormentados e de comportamento antissocial, às vezes aquele filho que chega, visita lá e se esconde dentro do quarto, se esconde, não quer participar, não quer conversar, né? Não quer se relacionar, não quer ir no centro espírita, não quer... Né? E aí você fica pensando, puxa vida, né? Que coisa, né? Mas aí a Teresa de Brito fala assim, olha, continue amando-os e sofrendo-os. Quer dizer, suporte aquilo que você precisar suportar. Sofra o que você tiver que sofrer. Né? É lógico que tentando melhorar, tentando transformar. É como a Joana de Ângeles diz, né? Toda vez que nós passamos por dificuldades,
dores, né, sofrimentos, e não nos esforçamos concomitantemente para sairmos da situação, vai se caracterizando o masoquismo da nossa parte, né? Prazer em sofrer. Então nós não podemos caracterizar dessa forma. Então vamos sofrer do que tiver que sofrer, mas vamos trabalhar por mudar a situação. Vamos orar pelo filho, vamos aplicar passe, fazer a desobsessão na casa espírita, vamos estimulá-lo ao bem, vamos dar bons exemplos, fazer a nossa parte, né? Então isso é muito importante. A Veridiana coloca, acho que se ficar focado em saber quem prejudicou quem é perder tempo. A questão é ir traçando os caminhos de ajuda nessa responsabilidade que foi recebida. Perfeito, é isso mesmo. O Elcio, os pais que assim pensam sofrem e ainda não entenderam a mensagem do Cristo, né? É verdade, né? Então vamos lá. Entregue-se nas mãos de Deus. Sim, mas não deixe de abençoá-los com a sua maternal ou paternal presença, né? Isso é muito importante, né? Entregue-os, porque às vezes o pai fala assim, o pai e a mãe falam, não, eu estou entregando para Deus, né? Estou entregando para... A gente tem uma mania de negócio de entregar para Deus, só que uma entrega para Deus que tem um sabor, vamos dizer assim, de acomodação, né? É uma entrega em que a gente está abrindo mão de fazer aquilo que a gente tinha que fazer, né? Tipo assim, estou deixando para Deus resolver. Mas toda vez que a gente faz isso, né, de lavar as mãos, né, Elsa? Toda vez que a gente faz isso e não está fazendo a nossa parte, não estamos fazendo a nossa parte, é uma omissão. É uma omissão, é o lavar as mãos mesmo, ó. Estou lavando as mãos, não tem nada a ver com isso. O problema é seu, viu, Deus? O filho é teu, pega que o filho é teu, né? É como se a gente falasse assim, né? Pega que o filho é teu. E não é bem assim, né? Deus está, é lógico que somos filhos de Deus, né? Deus nos ama incondicionalmente o tempo todo, de uma maneira absoluta. Deus nos ama e sempre vai amar, sempre nos amou, né? A questão é nós nos amarmos, né? A questão é nós nos ajudarmos, é nós pais ajudarmos os filhos, né, aprenderem as lições importantes, né? Então, não adianta a gente só colocar na mão de Deus. A gente entende se colocar na mão de Deus como assim, olha, eu fiz o possível, estou fazendo o possível, mas existe um limite para mim. Existe um limite que o próprio Filho está estabelecendo. Existe um limite natural que a própria vida está estabelecendo para mim. Tudo bem, então a partir daí, olha, Senhor, eu conto com a tua ajuda, eu confio na tua ajuda, aí tudo bem, né? É muito importante, inclusive, essa atitude, mas desde que eu faça a minha parte, né? Senão é realmente apenas omissão, né? Né? Então, ela diz assim, entregue-se nas mãos de Deus, sim, mas não deixe de abençoá-los com sua maternal ou paternal presença, com sua mensagem de reeducação, de orientação, que jamais se perderá. Né? Lembrando que Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Né? Então, a sua orientação, que jamais se perderá. Muitas vezes os pais falam assim, mas eu falo, ele não me ouve, faz tudo errado, não sei o quê. Mas é que a gente, frequentemente, a gente está querendo resultados imediatos, né? E frequentemente não é na nossa frente que ele vai fazer aquilo que a gente está falando para ele. Até porque ele não vai querer dar o braço a torcer muitas vezes. Porque ele quer dizer assim, eu faço o que eu quero, eu penso do jeito que eu quero. Mas aquilo que você falou, ele às vezes vai fazer na frente dos outros. Ele vai procurar agir corretamente quando estiver com outras pessoas, em outros grupos. Muitas vezes não quer dar o braço a torcer para a gente, dizer assim, você tinha razão, pai. Né, mãe, você estava certo. Muitas vezes o filho não faz assim, né? Por orgulho, por vergonha, né? De estar mostrando que realmente precisa de orientação, né? Mas muitas vezes com os outros familiares ou com os amigos ele acaba agindo certo. Por isso que é sempre válido a gente orientar, né? A gente aconselhar com cuidado, com carinho, sempre é válido. Porque aquilo vai ficando. Muitas vezes quando a gente não esteja mais pela morte, né?
a gente vá para o plano espiritual, desencarne, muitas vezes é quando os filhos começam realmente a lembrar das orientações, né? E começam a colocar em prática, né? Tem muito disso também. O Tiago, né? Brasílio está dizendo aqui, isso é sempre uma oportunidade para a prática da reforma íntima, né? É verdade. A Veridiana, né? Falar demais sem ação também é, em alguns casos, ineficiente. Verdade. Isso mesmo. Às vezes os pais falam assim, eu queria tanto que meu filho fosse no centro, eu queria... mas os pais não vão no centro. Eu queria tanto que meu filho fosse na mocidade, espírita, ou fosse assistir palestra, e os pais não vão assistir palestra. Não é? Quer dizer, eles não conseguem levar nem eles mesmos na casa espírita, como é que vai conseguir levar o filho? Né? Eles não conseguem levar nem eles mesmos, né? Então, começa daí. Nós temos que nos fortalecer, dar o exemplo. O exemplo, assim, é uma força que a gente vai desenvolvendo pela nossa disciplina, determinação, fazer aquilo que a gente acha que é certo, vai atraindo a pessoa, né, para aquilo que nós estamos querendo que ela faça. E tem uma coisa assim, né? Até a Joana de Anjos chama atenção para isso. Aqueles que gostam de nós fazem aquilo que a gente faz. Né? Quando os filhos são amigos nossos, quando eles gostam, eles nos admiram pelo nosso comportamento, eles acabam fazendo o que a gente faz. Né? Eles acabam seguindo o nosso exemplo. Não é, pessoal? Né? Florzinha, se não forem, ou o nosso exemplo não está suficientemente forte, ou nós estamos esbarrando nas dificuldades deles, entendeu? De duas uma, ou o nosso exemplo não está sendo suficientemente forte, o que não é raro acontecer, né? Do nosso exemplo não está sendo suficientemente forte. O quanto nós estamos fortes nos ideais que nós conservamos, o quanto estamos fortes na nossa presença, por exemplo, no movimento espírita, na casa espírita, no exemplo cristão em casa, nós temos que nos questionar, né? Mas aí tem a parte dele também, né? Nós podemos estar sendo suficientemente fortes no exemplo, mas nós lidamos com as limitações deles também, tá? Então, não dá pra gente ser muito absoluto aí nesse caso, né? Então vamos continuar aqui, pessoal. Um dia esteja certo de que tudo se resolverá. Um dia esteja certo de que tudo se resolverá. Né? Então, o nosso imediatismo já quer resolver na hora ali, não tem que ser do jeito que eu quero. Olha, nem Jesus quis a vitória imediata do Evangelho. Né? O grande problema de Judas, né, o erro que ele cometeu foi porque ele queria a vitória imediata do Evangelho. Judas queria que Jesus mostrasse o poder dele na hora ali, né? Mas Jesus está até agora esperando a gente, não é? Jesus está até agora esperando aqueles que, que, que possam aderir à sua mensagem. Por que nós vamos querer, né, de uma hora para outra, que os nossos filhos nos compreendam integralmente, né? Então não tem condição. Mas um dia esteja certo de que tudo se resolverá. Nem sempre como você desejaria. Nem sempre como você desejaria. Frequentemente, viu, pessoal? Não vai ser do jeito que a gente queria. O filho vai seguir um caminho que é dele. Frequentemente a gente acha que é seguindo o nosso caminho, né? Não, que tem que seguir. Se ele me ama, tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é o melhor. Tem pai e mãe que faz assim, né? Não, se o filho me ama, tem que fazer aquilo que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é o certo. E ele tem que fazer o que é certo. Mas só a gente tem que entender que cada um vai seguindo um caminho diferente. Cada um vai seguindo um caminho diferente. E os nossos filhos, os nossos amigos e todas as pessoas, elas vão seguindo o caminho delas, não precisa necessariamente ser o nosso.
né? A Nádia, podamos as oportunidades dos nossos filhos dessa maneira. Exatamente, Nádia. Né? Ah, o Elcio que falou, né? Bom dia, Nádia. O Elcio que falou, né? Podamos as oportunidades dos nossos filhos. Exatamente. Quantos pais se projetam em demasia, dizendo o que o filho tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Quer dizer, se projeta em demasia sobre os filhos e não percebe qual é a realidade do filho, o que ele quer, o que é o melhor para ele, o que ele deseja, né? Então a gente precisa olhar o outro, né? Então vamos lá. Um dia esteja certo de que tudo se resolverá, nem sempre como você desejaria, porém como pode ser, ante as leis indefectíveis do grande Pai. Né? Quer dizer, não sempre como a gente gostaria, nem sempre como a gente gostaria, mas conforme as leis de Deus o permitem. Né? Conforme a programação da pessoa, da criança, do jovem, né, que está sob os nossos cuidados. A Veridiana está dizendo, muitos pais falam que não querem que eles sofram e ficam determinando o que acha que é melhor para o filho. Mas o sofrer pode fazer parte das lições que ele precisa na vida. Verdade. Verdade, né? E às vezes os pais fazem isso e eles acabam causando o sofrimento. É uma contradição, né? Então falam que não querem que o filho sofra, mas eles, muitas vezes, os pais, acabam causando o sofrimento nos filhos, por se imporem demasiadamente. Né? Fazem os filhos sofrerem por não poderem fazer aquilo que desejavam fazer. Né, Nádia? Então. Continuando. Você, então, tudo terá superado em termos do imediatismo do mundo e verá com alegria no coração que se seus filhos, ainda quando estroínas e perturbadores, não cometerem um suicídio nefando, ou não incorrerem no homicídio execrando, terão conseguido dar mais um passo no rumo da liberdade que necessitam, com a sua ajuda corajosa e firme. Que coisa, né? Você vê como que a Teresa de Brito coloca isso aqui? Que é muito importante a gente entender isso aqui que ela está dizendo. Olha só. Gente, mesmo que os nossos filhos não se enquadrem, bom dia, Arcádio, mesmo que os nossos filhos não se enquadrem naquilo que a gente queria, olha o que ela está dizendo, né? Superando o imediatismo do mundo, né? A gente entendendo que as coisas não vão ser como a gente quer, nem na hora que a gente quer, nem do jeito que a gente quer, né? Mas vai ser do jeito que é possível para eles, né? Conforme a busca deles também, né? Mas ela fala assim, olha, você verá com alegria no coração que se seus filhos, ainda quando estroínas e perturbadores, quer dizer, ainda quando eles errem, quando eles ainda se apresentem meio desorientados, fazendo bobagens, né? Que a gente faz também muitas bobagens, né, durante a vida, né? Se não cometerem o homicídio nefando, ou não incorrerem no homicídio execrando, quer dizer, dois crimes graves aí, que é matar-se ou matar alguém, né? Se não fizerem isso, terão conseguido dar mais um passo no rumo da liberdade que necessitam, com a sua ajuda corajosa e firme. Gente, isso aqui é muito importante, porque ela coloca a expectativa num nível muito mais aceitável. Olha só que interessante. Ela coloca as expectativas nossas num nível muito mais aceitável. Veja como que nós colocamos as expectativas lá em cima, e os espíritos têm que chegar para a gente e falar assim, olha, os espíritos têm que chegar para a gente e falar assim, olha, gente, fiquem tranquilos, faça a sua parte. Se seu filho não matar alguém ou não se matar, ele vai ter dado mais um passo. Ele vai ter dado mais um passo na vida, ele vai ter tido experiências, ele vai ter tido ganhos, né?
que vão ser importantes para eles, né? Ela fala isso, e a impressão que dá na gente, né, Maria, né, pessoal aqui, talvez para nós já fosse uma rotina no passado matar alguém ou nos matar, talvez fosse uma rotina que a gente vem vivendo, talvez há muito tempo. Que quando a gente consegue viver aqui e não fazer isso, olha, já está bom, né? Tudo que vier a mais é lucro, né? Tudo que vier a mais é lucro, porque talvez isso já foi tanto problema para a gente no passado, ou a gente matar alguém, ou a gente se matar, que hoje a gente não fazendo isso, olha, já está de bom tamanho. O que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Vocês entendem? Já é uma vitória, né? Então, já demonstra um cuidado com o próximo, já demonstra um cuidado consigo mesmo, talvez diferente do que a gente tem feito nos últimos séculos, nos últimos milênios, né? Então, a Veridiana, mas há pouco tempo a morte era vista como algo banal, né? Inclusive os duelos, né? Qualquer coisinha um já estava batendo no outro, já estava chamando pro duelo, né? É coisa de maluco, né? Então, as pessoas perdiam a vida por nada, né? Então é muito importante essa mensagem dela, chamando a atenção da gente que às vezes a gente não precisa colocar expectativa lá em cima, né? Não precisa colocar expectativa lá em cima. Os espíritos veem as nossas dificuldades, lógico que eles lamentam certas atitudes nossas, mas eles não esperam mudanças imediatas, né? Eles esperam transformações graduais ao longo do tempo. Inclusive, a transformação, a programação que eles fazem conosco são programações para 2, 3 reencarnações lá na frente. Porque eles sabem que nós não vamos mudar de uma hora para outra, né? Vão ser ao longo das encarnações, né? É bonito, né, Nádia? Vai abrindo mesmo e fazendo a gente ficar mais tranquilo, né? Às vezes a gente vê pais e mães atormentados, né? Com a necessidade de mudar os filhos, de transformar os filhos, mas não é por aí. Não é a gente criando novos tormentos que a gente vai realizar o que a gente tem que realizar, né? É com serenidade, é com compreensão, tá? O Elcio, estamos no plano certo, na hora certa, no momento adequado, né, Elcio? Verdade. A Maria, o resto ali, a gente vai direcionando, eles ajudando, dando amor juntos, vamos nos fortalecendo, né? Verdade, Maria. Né? Nós só precisamos amar, né? E eles são uma grande oportunidade da gente amar. Eles nos treinam. Gente, é maravilhoso isso. Os filhos dão oportunidade da gente treinar o amor. Né? Com quem mais a gente vai exercitar o amor? Os maiores treinadores nossos são os filhos. Né? Porque muitas vezes exigentes, muitas vezes, né? Precisando, requisitando a nossa ajuda de várias formas, né? Eles vão treinando o nosso amor. É a oportunidade que nós temos de amar. Né? Então nós não podemos achar ruim disso, né? Por essa situação. Aí ela continua dizendo assim, né? Seu filho problema, desculpa, seu filho problema grave é antes de tudo filho de Deus. Né? Seu filho problema grave é antes de tudo filho de Deus. Nós temos que lembrar disso, né? Deus está acompanhando os nossos progressos, o progresso dele, sabe as dificuldades dele, sabe os potenciais dele, né, Tiago? É um irmão nosso. O nosso filho, na verdade, é um irmão nosso. Em Deus, né? Em Deus ele é um irmão nosso. É lógico que a gente não pode, a gente tem que assumir o papel de pai e mãe, né? Mas, à medida que eles vão crescendo, nós vamos nos tornando muito mais amigos do que pai e mãe. Nós temos que compreender isso. O relacionamento vai amadurecendo para uma condição muito mais de amizade, pelo menos deveria ser, né? Onde o poder não está mais tão presente, né? Nós temos que respeitar também os desejos do filho, respeitar as vontades dele, né?
mesmo que nós não concordemos muitas vezes. Mas o amigo, né, vai se transformando em amigo, né? O Elcio, né? Somos professores e alunos ao mesmo tempo, é verdade, isso mesmo. Muitas vezes a gente aprende, né? A gente admira o comportamento dos filhos e aquilo nos toca profundamente, né? Ana Isabel, e com maturidade, depois com maturidade, filhos ajudam e orientam os pais, verdade. Muitas vezes acabam os filhos sendo os que vão ajudando os pais a mudarem em alguns aspectos, né? A Veridiana, nas escolas, como professor, a gente procura colocar os pais a importância de ver a potencialidade desse filho, para tornar mais fácil lidar com as dificuldades, né? Nós precisamos enxergar, né, Veridiana, muito mais o lado positivo deles, o lado luz, porque através do lado luz, aliás, de todas as pessoas, né, a gente tem que focar muito mais no lado luz, porque o negativo deles é o lado sombra, é o vazio. A sombra, ela não é real, é apenas a manifestação do vazio, né? Às vezes a gente fica brigando com a sombra das pessoas. Não adianta. Não adianta ficar discutindo com a sombra, não adianta ficar brigando, não adianta. É pouco produtivo, é improdutivo. Nós temos que fazer gerar luz. Isso é algo real. Amor, atitude positiva, isso é algo real. Virtude é real, defeito é apenas expressão do vazio, né? Então nós temos que focar muito mais no lado bom e puxá-los pelo lado bom que eles têm. Porque o lado ruim é como a escuridão diante da luz, né? Você faz a luz, a escuridão desaparece, né? Porque vai preenchendo aqueles vazios, né? O Tiago, o aprendizado é um caminho de mão dupla, né? Você aprende, né? E dá aprendizado, também ensina, né? Exatamente. A Ana Isabel, minha avó dizia assim, que somos meninos duas vezes. Um dia dependemos dos pais para sermos cuidados. E depois voltamos na velhice a ser dependentes, mas dessa vez dos filhos. É isso mesmo, né? E a gente é interessante, né? Ocorre uma coisa muito interessante, porque nós passamos pela nossa infância, pela nossa adolescência e tal. E quando nós temos um filho, nós temos a oportunidade de reciclar a nossa infância e a nossa adolescência, que muitas vezes foi meio problemática, pessoal. E aqui está uma dica para vocês também, uma coisa que é importante, assim, quando começa a enroscar numa certa idade do filho, olhe para você naquela idade, porque provavelmente a dificuldade que você está tendo com seu filho naquela faixa está tocando em alguns problemas que você teve naquela faixa. E muitas vezes até a gente fica projetando nos filhos, né? Ou a gente fica enroscando ali com eles, porque aquilo em nós não ficou bem estruturado, tá? Por quê? Porque a gente ter um filho, ele faz a gente meio que regredir e nós vamos buscar as experiências que nós tivemos naquela faixa. É uma oportunidade que Deus nos dá, meio que terapêutica, para que a gente possa se reciclar. Por isso que ter filhos é voltar a ser criança novamente. E tem pessoas, por exemplo, que não querem ter filhos. Por quê? Algumas vezes porque não querem voltar a ser crianças. Elas não querem lidar com os conflitos que elas viveram na infância. Entendeu? Então, procura não ter filhos para não ter que lidar com os conflitos que ela viveu. Porque vendo o filho naquela faixa, ela lembra, o inconsciente dela lembra dos conflitos que ela teve com os pais naquela idade. Muitas vezes, os pais que tiveram uma vida difícil na adolescência, às vezes tiveram muitos conflitos na adolescência. A adolescência foi terrível, às vezes, para os pais, né? Para o pai, para a mãe. Então, há uma tendência muito forte de quando o filho chega na adolescência, aquilo evoca os conflitos dos pais, que não foram bem trabalhados. Aí começa a entrar em choque, né? Os conflitos dos pais, né? E os conflitos dos filhos, tá? Então, é sempre interessante, o outro, ele sempre me ajuda a me conhecer melhor. O outro sempre
me facilita esse processo de espelhamento. Eu vendo os conflitos dos filhos, eu meio que lembro dos meus conflitos. Eu tenho a oportunidade de reciclá-los, de trabalhá-los de uma forma melhor. Tá? Certo? Vamos ver aqui. O Elcio, né? A espiritualidade se aproxima mais e mais de nós através dos atos e do amor que nasce do nosso íntimo, né? Direcionado ao mais necessitado, verdade. Então vamos lá, vamos terminar aqui, né? Último parágrafo aqui, tá? Provavelmente a gente vai acabar um pouquinho antes, mas a gente vai ter terminado o capítulo, né? A segunda parte aqui dos filhos dificultosos, tá? Realize a sua parte e confie na ação final do Pai comum, Deus, né? Nosso Pai que a gente tem em comum. Sem deixar de amar profundamente os que lhe dão torturantes preocupações, agora, né? Aqueles que nos dão torturantes preocupações agora e que se tornarão créditos de luz na sua caminhada logo mais. Né? Uma coisa interessante que eu estava lembrando, né? A gente precisa tomar muito cuidado, às vezes, com essas rotulagens, né? E às vezes o excesso de preocupação, o excesso de zelo, às vezes com os filhos, e de tortura íntima. A criança às vezes é pequena, e ela está com um comportamento meio desajustado, meio, né? É hiperativo, é desatento, é uma série de agressivo muitas vezes, mas a gente precisa tomar cuidado com aqueles pensamentos já muito determinísticos, achando que aquela criança não tem jeito, aquela é caso perdido. Por quê? Porque eles podem mudar e vão mudar muito. Eles vão aprender muito. Eles têm muito a viver ainda. Né? Tem que dar oportunidade para eles, exatamente, Silvia. E é interessante porque às vezes os pais até se arrependem. A gente vê os pais se arrependerem porque já tratava o filho, às vezes o filho pequeno, 7, 8 anos, 9, 10 anos, já tratava como caso perdido. Como, gente? Uma criança de 9, 10 anos tratar como caso perdido? Não dá. Né? O espírito ele vai se mostrando com o tempo. E muitas vezes vai mostrando capacidades tão grandes. Vai mostrando amor, carinho. Mesmo que seja lá meio desorientado, às vezes meio traquina, né? Mas depois acaba sendo o filho que cuida dos pais. Acaba sendo o filho que ajuda, que é generoso. Mas ele tinha lá as dificuldades da infância. Vocês entendem, né, Veridiana? Eles tinham as dificuldades próprias deles. São espíritos que esqueceram do passado, mergulharam na infância. Estão vivendo num meio, às vezes, meio complicado, numa escola meio complicada. Então sofrem influência de um monte de coisas. Está apenas começando a vida, né, Maria? A gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente já está determinando, a gente já está julgando e condenando a criança, né, achando que não tem mais jeito. Puxa vida, e tem tudo pela frente ainda. Né? E aí a gente vê depois, né, o filho maior crescido e os pais todos orgulhosos, né? É porque às vezes a gente acha que não vai ter jeito. Né? Na nossa visão limitada, né, imediatista, a gente acha que está tudo errado, né? Mas a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, a própria vida vai ensinando. A pessoa vai se acalmando também, aquele que era muito traquina, né, vai adquirindo responsabilidade, né? Então, nossa, a gente vê tanto, os filhos mudarem tanto, né? E aquelas crianças, eu já atendi muita criança pequena, hoje já está grande, a gente vê essa situação, né? E eles vão superando aquelas dificuldades, às vezes com a ajuda, né, de terapia, ou com a ajuda dos pais, dos familiares, ou da própria vida, né, que vai fazendo as pessoas mudarem, né? A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, que nós temos como que umas gavetinhas dentro de nós temos umas gavetinhas dentro de nós, e a gente vai abrindo essas gavetinhas do inconsciente, que são os conteúdos do passado, esses arquivos, né, Elcio? Gente, a gente vai abrindo progressivamente.
Com certa idade a gente vai abrindo certos arquivos, aí você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai abrindo outros arquivos. Então vai surgindo um potencial maravilhoso. Tá? Muitas vezes quando é criança, tem um monte de coisa para abrir ainda. Tem coisas ruins e tem coisas boas. Mas tem um monte de coisa. Nós que já estamos na fase adulta, nós ainda vamos abrir muitos arquivos. Alguns arquivos de luz, outros arquivos ainda complicados, né? Né? Nós também vamos abrir muitos arquivos ainda. Nós também vamos abrir. Nós temos muitas gavetinhas para abrir ainda, né? Então, isso deve ajudar para que a gente perceba a realidade dos outros também, né? A própria vida, por isso que os espíritos falam que a vida ela vai se desdobrando, né? O nosso inconsciente ele vai se desdobrando, ele vai se abrindo, né? Conforme a vida vai mostrando determinadas coisas, vai exigindo da gente determinadas coisas, nós vamos abrindo essas gavetinhas aí, tá? É. Então, a dificuldade de um momento, o conflito de um momento, não é o do outro, né? Passa algum tempo, aquilo é superado, entendeu? Então, nunca podemos contar como caso perdido, como não tem jeito, porque muita coisa muda, tá? Certo. Haja arquivo, né, Tiago? Então. Mas o nosso arquivo é grande, né? Nosso arquivo é grande. Pessoal, então nós acabamos, né, esse capítulo aqui, Filhos Dificultosos, né? Lembremos de sempre estimular ao bem, né, estimular, dar oportunidades, né, para os filhos, estimular com o nosso exemplo, principalmente, para que eles se fortaleçam, né? Nós precisamos lembrar sempre do lado bom deles, estimular o lado bom deles, né? A semana que vem, nós vamos fazer o capítulo 18, Cooperação dos Filhos. Tá? Cooperação dos filhos. Como é que deve ser a cooperação dos filhos? Né? Já de infância eles devem cooperar, nós devemos ensiná-los a cooperarem ou não. Né? Como é que fica essa questão do trabalho da criança, das responsabilidades, né? Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, vamos finalizar, né? Vou passar o microfone aí para Maria. Obrigado pela presença, pela participação, pela ajuda, pessoal aí do Facebook, pessoal do Pautalk, tá? Um grande abraço a todos. Muito obrigado e tenham um ótimo feriado pela frente, tá? Obrigado por tudo.